Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, queridos e queridas de Deus, paz e bem. Jesus Cristo ressuscitado está. Aleluia, aleluia, aleluia. Hoje a igreja, ela vem, por meio da liturgia, nos ensinar e mais uma vez enriquecer em cada um de nós a graça da esperança. E que esperança é essa que nós tanto falamos? A gente tem que perceber que o tempo pascal, esse tempo que nós vivemos, é um tempo de mergulharmos profundamente na esperança do nosso Senhor. Mergulharmos profundamente no próprio ser de Deus, em Deus. É como que Deus se dá-se a conhecer por meio de um mergulho. Mas um mergulho que você é convidado a se lançar, né? Mas que você não sabe nem se é raso, nem se é fundo. Se for fundo, você não sabe se você vai dar a pé. Se for raso, você não sabe se você vai bater a cabeça. Você não sabe se é quente ou frio. Você não sabe o que você vai efetivamente encontrar. Que Deus nos garante? Deus nos garante que nós, ao nos lançarmos em Deus, ou seja, a mergulhar a própria vida em Deus, Deus nos garante que Ele estará conosco e que nós teremos a vida, tanto a vida plena aqui, quanto a vida plena nos céus. Essas são nossas garantias. E nós poderíamos pensar assim, mas não seria da parte de Deus muito mais interessante que Ele nos apresentasse o que vamos encontrar? Porque nós, naturalmente, nós buscamos essas seguranças. A gente faz escolhas pensando nas consequências dessa escolha. Isso é natural do ser humano. Mas Deus quer nos ensinar algo muito profundo com isso. Ele quer que nós, ao nos depararmos com Ele, nós verdadeiramente acreditemos que necessitamos dele.
E aqui vem uma imagem muito clara na minha cabeça de uma criança. Uma criança que tem muito medo de altura. E aí ela está numa beirada assim de uma varanda e ela tem aquela necessidade de explorar, natural de criança. Mas ela tem um medo de altura, então ela não quer pular daquela beirada da varanda, porque ela exatamente não sabe se ela vai cair bem, se ela vai cair mal, se ela vai machucar. Ela não sabe. Mas ela quer dar esse salto. E aí ela se depara com seu pai ou sua mãe e chega e chama: mamãe, papai, me segura. Percebam que a criança tem receio, mas ela se sente confortável, ela tem a total confiança de que aquele que ela chamou não vai permitir que um mal ocorra naquele momento que ela explorará aquela possibilidade do salto dela. E aí ela vence o seu medo, ela vence a sua insegurança e salta nos braços daquele que é o seu amor. E, gente, o amor, ele tem essa característica, a característica da confiança. A confiança está intimamente relacionada ao amor. Então Deus faz isso conosco. É interessante que Deus coloca no nosso coração essa centelha, que pode se transformar num fogo. Mas essa vontade de se lançar nele. Nós temos essa vontade, nosso coração arde, nós temos efetivamente saudade de Deus. É bom falar de Deus, é bom estar em conexão com Ele. Mas nós temos a insegurança do que nós vamos encontrar. E aí Deus se coloca ali. E só fala: vem, pode pular. É exatamente isso que Deus quer de nós. Que nós tenhamos a certeza de que, independente do que for, Ele vai nos segurar. Ele vai nos dar um pouso seguro. E nessa experiência, também tem outro lado. A partir do momento que nós confiamos em Deus e nos lançamos nele sem saber o que esperar, Ele pode trabalhar o melhor dele em nós. Porque perceba que se nós nos lançarmos em Deus já pensando o que vai rolar, o que vai acontecer, a gente limita a ação de Deus. E é Deus, como Jesus Cristo fala na palavra, sou eu que escuto, sou eu que ouvi a voz do Pai. E por isso eu transmito para vocês. São as coisas do alto, são as coisas que estão acima que eu vos comunico. Então, não há limitação da nossa parte no projeto de Deus, porque a gente confia o nosso tudo a Ele. E Ele pode realizar a sua obra. E Jesus vem dizer uma coisa muito bonita no Evangelho de hoje, que são duas coisas, né? Uma não é novidade, que a gente tem falado quase todo dia dela, mas uma outra, que são as coisas para nos dar essa esperança, essa confiança. Primeiro, aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Essa é a nossa grande esperança, a nossa grande certeza. E segundo, quem aceita o testemunho atesta que Deus é verdadeiro. Quem aceita o testemunho atesta que Deus é verdadeiro. O que significa isso? Deus, Jesus Cristo, Ele nos expõe, Ele se doa, Ele se entrega, Ele fala tudo às claras. E se nós aceitamos isso, nós vamos vivendo essa verdade de Deus, porque naturalmente Ele vai se revelando a cada um de nós. Da mesma forma que Ele se revelou
Mas agora a revelação se encontra com a nossa experiência. Nada vai mudar. Por quê? Porque Deus é verdadeiro. Então Deus é aquele que é ontem, hoje e sempre será. Mas nós vamos adentrando, nós vamos experimentando essa verdade, inclusive nas nossas vidas. Então hoje, querido e querida, Jesus vem fazer esse convite a cada um de nós, para nós aceitarmos esse desafio confiante de se lançar, de se entregar a Ele. Querido Jesus, nós te agradecemos e te pedimos que nos dê coragem de verdadeiramente nos lançarmos em Ti todos os dias. E para isso te pedimos, fica conosco, Senhor. Sem Ti, nós não damos conta, nós precisamos do Senhor para não nos afastarmos. E nos dê um coração voltado para Ti, íntimo e capaz de Te ouvir e Te seguir. Muito obrigado, Jesus. Amém.